estamos nós com mais um podcast, os 4 ADVs. E hoje a alegria de ter todos eles presentes aqui, né? Dr. Denielson, Dr. Felipe, Dr. Marcelo, Dr. Denis. Eu não vou perguntar como foi a passagem de ano, o fim de ano e a entrada do ano, porque eu sei que foi excelente, né? Foi. Graças a Deus. E é uma alegria ter vocês aqui junto com a gente nesse podcast que vem com a finalidade de trazer o seu direito de uma forma bem descontraída, com assuntos pertinentes ao seu dia a dia, à sua vida, né, aos seus afazeres. Hoje a gente vai falar de volta às aulas, então fique atento aí. Antes a gente vai dar uma passadinha pelos nossos apoiadores. Tem gente chegando aí. A SJC Xiaomi. O Denielson, eu acho que trouxe até uns... Já é para sorteio isso aqui, não? Quem dera. Quem dera, né? SJC Xiaomi, onde você compra o seu celular, tem todo o apoio, tem tudo aquilo que você precisa na área de celulares, né? E principalmente aquele iPhone que você tanto quer. Dá um toquezinho pra gente aí, Denielson. Vou deixar esse toque melhor pro Dr. Felipe. Felipe gosta mais de falar. Felipe? Então vou deixar o Felipe, vai. Eu não sabia que era você não, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. 2026 começou. Começamos aí com força total aí nas atividades de 2026. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Vamos falar da SJC Xiaomi? Já tem seu celular aí, já tem seu iPhone 17 Pro Max? Se não tem, procura SJC Xiaomi e passa lá e fala que vocês viram aqui o podcast Os 4 ADVs, que vai ter um desconto especial para você lá, tá bom? Tenha certeza disso. O seu iPhone 17 tá lá na SJC Xiaomi. Vamos falar também da Ápice Governança Condominial. Gente, o que tem de problema, né? Com esse negócio de condomínio, com síndico e tal. Você quer resolver isso? A Ápice está aqui e para falar disso, ninguém melhor do que Denielson. Agora sim, Camilo, Ápice Governança Condominial. Hoje é uma das empresas mais especializadas no ramo de governança condominial. Você está com problema com o síndico? Vem para a Ápice, chame a Ápice, vamos fazer uma cotação, vamos conversar. A governança não é feito só com o síndico, é feito a 4 mãos, com todo o corpo diretivo, com os moradores. Vem com a gente que a Ápice é uma das melhores empresas hoje no ramo. E agora, no começo do ano, várias eleições para síndico. Você que está com o seu condomínio, que você está com problema, chama a gente, vamos conversar para entender melhor qual a necessidade do seu condomínio. A Ápice traz a solução que você precisa para o seu condomínio. Então já sabe, né? Não fica na mão aí de gente que você acha que vai te dar problema não, viu? Ápice Governança Condominial. E agora, Recordo. Gente, a Recordo, uma empresa de cosméticos, ela pode colocar inclusive a sua marca em produtos que vai fazer toda a diferença. E para falar disso, ninguém melhor do que o Dr. Marcelo. Quer dizer que eu entendo de maquiagem. Muito. Você. Na verdade, estou bem entendido de maquiagem, tendência, de contratos com empresas, né, terceiras. A Recordo Cosméticos é uma empresa que se estabeleceu aqui em São José dos Campos, já tem uma história. São 6 anos de existência. Tem vários parceiros, vários clientes, né? Que são atendidos, são marcas consideravelmente famosas aqui no Brasil, e você também pode fazer parte disso. Traga a sua marca, né? Como que pode ser feito? Se você tem uma ideia, você procura a empresa, Recordo Cosméticos, tem um site, você procura a empresa na rua Mogiana, 112, no Chácaras Unidos, São José dos Campos. Você consegue buscar no Instagram, e você vai levar lá a sua ideia, nós vamos transformar o seu projeto em realidade. São fórmulas desenvolvidas de acordo com o que você imagina, fragrâncias, as cores. Você pode ir lá fazer batom, 6 cores, 8, 16. Você pode escolher as tonalidades, vai ser desenvolvido. Body splash, cremes,
O que você imaginar na área de cosméticos. Só não faz o compactados ainda, que nós estamos adquirindo máquinas que vão vir da China, né? Mas o restante todo é desenvolvido na fábrica. A fábrica ela é consideravelmente grande, temos em torno de 30 funcionários. Hoje nós temos 5 químicos, sendo um responsável, temos um diretor que é químico. Vamos fazer uma parceria com uma universidade agora, que vai fazer o estágio na fábrica. Legal, hein? Isso é muito bacana. E estamos aí abertos a receber propostas de você que quer manter, né, o seu sonho ativo, fazendo a sua linha de cosméticos. O ideal é começar com uma linha pequena, né, e depois desenvolvendo. Eu conheço muita gente aí que anda de helicóptero, né, que tem aí a sua marca, e não é mentira, é verdade, né, e isso é uma coisa muito bacana. Então, procura a empresa, tem um sonho, lógico, né, tem uma verba também, né? Procura a empresa e vale a pena. E uma verba que se multiplica, né? Você começa com pouco, daqui a pouco está atingindo seu objetivo aí, tenha certeza. Você é blogueira, né? E tem aí, ou a esposa, né, tá no mercado aí, nas mídias, você facilmente vai conseguir vender seu produto. Eu acho interessante essa colocação sua aí. Eu digo com relação às redes de drogarias, né, também, né? Pode ter sua marca própria. Vou dar uma sugestão aqui, Camila. Claro. Drogaria vende muita manteiga de cacau e balme labial, que o homem compra, a mulher compra. Tempo quente fica ressecado, no frio o inverno também resseca. Então, se você tem uma farmácia que quer fazer aí 4.000, 10.000 unidades, você não precisa comprar de terceiros, você pode fazer a sua marca. Então, assim, te dá toda a assistência para isso. Então, se você busca aí, tem uma farmácia, busca uma linha pequena, pode procurar a Record Cosméticos. Outra coisa que eu acho legal também, está iniciando o ano aí, a gente vai ter muitas feiras de exposições aí, né? E pode fazer seu brinde, né? Lá na Record. É muito atrativo quando você vai para uma feira e você tem alguma coisa para oferecer para aquele que está visitando. Então é muito legal procurar também em função disso. Beleza? E como não tem patrocinador para ele falar, né? O doutor Denis, mas eu vou pedir para ele falar dos 4 ADVs, né? Essa ideia que a gente teve e que está aqui, ó, hoje, realmente com os 4. Um programa que é um podcast que vem fazer a diferença no direito. Verdade, Camilo. Hoje, finalmente, depois de alguns episódios já, né? Alguns episódios, nós somos os 4 aqui, né? Eu, Dr. Denis, Dr. Danielson, Dr. Felipe, Dr. e Marcelo. o Dr. Marcelo. Estamos juntos aí para mostrar para as pessoas que o direito é simples, fácil de entender e que cada um, conhecendo o seu direito, a gente se coloca numa situação melhor de vida. Verdade. Tenha certeza disso. Essa é a nossa finalidade por aqui. E agora começou o ano. E começaram também as conversas com relação à volta às aulas. O coração aperta dos pais. A criançada não vê a hora, alguns de voltar para a escola, as mães de mandarem para a escola, não é assim? Mas as problemáticas, e aí vem várias delas. Onde colocar o filho para estudar, como colocar, como fazer com o transporte e os cuidados que tem que se ter para não angariar em cima disso tudo um grande problema, certo? E é sobre isso que a gente vai falar, começando com as escolas particulares. E eu vou abrir aqui hoje com o Felipe. Felipe, que é o nosso protagonista no primeiro tempo aqui. Felipe, quem é que nunca foi para uma escola particular, matricular o filho e não leu o contrato? E depois teve aqueles probleminhas. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu penso que é importante a gente mencionar na nossa fala é que quando nós falamos de contratos e relações, nós temos uma diferença das relações jurídicas que são estabelecidas. Há uma diferença de uma relação contratual entre uma pessoa e outra, entre empresas
né? Então, a empresa X com a empresa Y, eu tenho um determinado tipo de relação, entre uma pessoa e outra eu tenho um outro determinado tipo de relação, e entre uma empresa e uma pessoa eu tenho outro tipo de relação. E nós queremos falar aqui hoje dessa relação entre uma empresa e o cidadão. Então eu estou falando aqui de uma instituição que é uma empresa particular, uma escola, uma instituição de ensino, uma faculdade, talvez até uma empresa que é um curso livre, e o cidadão. E para regular essa relação, muitas vezes nós podemos nos socorrer tanto do Código de Defesa do Consumidor como do Código Civil. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente entende, primeiro, o tipo de relação que foi estabelecida entre um e outro, fica mais fácil da gente encontrar uma solução para o problema que eventualmente pode surgir. E aí eu me lembro dos primeiros podcasts que a gente falou, né? Não são tantos ainda, mas eu me lembro que a gente tinha falado sobre a questão contratual. E a questão contratual ela é importante nessa fase, porque entre uma empresa, uma instituição de ensino e o cidadão, em que a gente tem uma relação de consumidor, via de regra, nós temos ali que o contrato ele não é estabelecido de forma bilateral, em que eu dou opinião, não, eu acho que isso é importante, o cidadão dá a opinião dele, eu acho que isso é importante no contrato, eu acho que eu também gostaria de fazer alguns apontamentos, e a empresa, ela fala assim, tá bom, eu vou ceder também. E aqui, nessa relação, eu tenho um contrato de adesão. E é nessa hora que o cidadão, ele pode, muitas vezes, sem ler, sem conhecer o direito dele, assinar alguma coisa que possivelmente pode virar um problema judicial, que o contrato de adesão não permite que o cidadão ele faça alterações, porque é um contrato padrão, são muitas pessoas ali assinando, é um contrato com alta rotatividade. Mas é importante que nesse contrato a legislação que protege o cidadão ela seja observada. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu acho que esses são os parâmetros iniciais que é importante colocar para que o cidadão entenda onde ele está, a escola entenda onde ela está, o que ela pode fazer também, e o cidadão entendendo o que é o direito dele e o que ele pode fazer caso o direito dele seja violado. Certeza disso. Agora, doutor Marcelo, quais os principais cuidados que eu tenho que ter com relação a esse contrato? Então, vou dar um conselho. Você deve ir à escola, mais de uma, né? Para você poder conhecer a escola, você conhecer o ambiente, você levar o seu filho para conhecer, porque é ele que vai estudar, e você pedir o contrato. Pede o contrato, busca uma ajuda, vai ler ele com tranquilidade, tem alguma dúvida, uma ajuda jurídica, para que você não caia em armadilhas. Por quê? Porque o contrato tem algumas regulações. Por exemplo, multa de inadimplência, não pode passar de 2%, a questão do uniforme, onde a criança ela vai usar o uniforme da escola, então você paga o valor da matrícula, o valor da mensalidade, e a escola obriga você a comprar o uniforme lá, e o uniforme é caro. Então, assim, você tem que saber se tem outros lugares onde você vai poder comprar, a lista de material para você comparar entre as escolas. Você fez a consulta, você pode voltar na escola e questionar, né, a escola, mas aí sabendo com propriedade, né, o que é o seu direito. Então tem muita coisa aí que dá para fazer antes de você começar a ter dor de cabeça. Né? Então, fique bem atento com relação a isso. Agora, a minha pergunta para o doutor Daniel. A escola sempre tem razão? Não, jamais. Tudo é estipulado em contrato, né? Como o doutor Marcelo falou. Então, você analisando bem o contrato, tudo certinho. Você também tem o Código de Defesa do Consumidor, onde você pode se pautar. Então, nem sempre a escola tem razão. E com relação às regras, no meio do caminho a escola resolve mudar. Pode? E aí, boa pergunta, Camila. E aí, pode mudar ou não pode? Você chegou no começo do ano, seguiu as regras que o doutor Marcelo colocou aqui,
leu o contrato, concordou com o contrato e assinou. Chega no meio do ano, a escola fala que quer mudar o contrato. E agora, pode ou não pode? Claro que não pode. O contrato ele é válido pelo ano todo. A escola pode até querer mudar a regra pedagógica, mudar um formato de aula, né, mudar um conteúdo escolar, né, colocar uma nova plataforma. Né. Isso aí seriam questões que seriam pontuais que poderiam ser feitas, mas o contrato não. O contrato, uma vez que ele está assinado, a pessoa sabe as condições que foram estabelecidas no decorrer durante todo aquele ano. Agora, uma das coisas que mais pega dentro do contrato, eu acredito, eu já vi muitos problemas com relação a isso, é a tal da mensalidade, esse aumento. E aí, como é que fica, doutor Felipe? O aumento também, ele precisa, ele não pode ser, em primeiro lugar, abusivo, né? O aumento não pode ser abusivo, ele deve ser proporcional às atualizações, né? Dependendo do que vai ser, qual que é o índice que vai ser aplicado, se é um índice de um IPCA, se é outro tipo de índice. Então, assim, no contrato, esse índice ele deve estar muito bem colocado, para que o cidadão ele tenha ciência daquilo que vai ser ajustado. Ele não pode ser pego de surpresa, né, representando um prejuízo econômico para ele no decorrer do contrato. Por isso que as regras de atualizações das mensalidades, elas estão explícitas. E de preferência, também essa aqui é uma dica, né, para quem tem uma instituição de ensino, para quem tem uma empresa que presta serviços educacionais, é que você deixe destacado isso, né, mostre para o cidadão, explique muito bem essa questão do reajuste, para que amanhã ou depois ele não venha questionar esse reajuste na justiça. Né, não. Se for muito bem explicado, se for muito bem alinhado e demonstrado para o cidadão, para o consumidor, qual vai ser os índices, qual vai ser as regras do reajuste, muito provavelmente na justiça a escola vai ter o seu direito também garantido, porque ela demonstrou, ela colocou no contrato, ela explicou, não deixou isso vago, de preferência colocou até em negrito, que daí fica fácil para a pessoa, de repente, pensar melhor se vale a pena assinar esse contrato ou não vale a pena assinar esse contrato. Então, tem que estar muito bem escrito, né? E é a recomendação que até o doutor Marcelo falou, conheça vários tipos de escolas, quais são os índices que cada escola aplica, para saber se aquilo cabe ou não cabe no seu bolso. Né? Porque, de repente, se o contrato da escola estiver muito bem alinhado, muito bem explicado, e as cláusulas muito bem transparentes, você não vai conseguir na justiça amanhã falar assim, olha, estou recebendo um prejuízo aqui porque eu não sabia que ia alterar esse valor, entendeu? Então acho que isso é importante também para o cidadão. Agora, se a escola alega que ela está fazendo uma melhoria num sistema, por exemplo, e quer repassar isso na mensalidade, é possível? Então, tudo é um contrato. Né? Há possibilidade, a gente tem que ver que você tem que participar da vida da escola. Seu filho vai estudar no ambiente, você tem que conhecer as salas, conhecer o material didático, conhecer os profissionais, uma ligação com a diretora, com a assistente pedagógica, né, conhecer a secretaria, saber se tem alguma reclamação, reclame aqui, por exemplo, buscar participar da vida da escola. Pode ter uma melhoria por conta de unilateral, na escola precisa melhorar, é interesse da escola. Que se a escola precisa fazer reformas para ter mais alunos, ela é uma empresa. O aluno ele não tem que pagar por isso. O risco é da escola, né, Marcelo? É risco, conta e risco da escola. Né? Porque o pai vai pagar para aumentar o número de salas, para melhorar a piscina, melhorar a quadra. Não, isso a escola tem que oferecer. Mas pode ter uma reunião onde os pais concordem ou proponham uma melhoria, e aí eles propõem uma taxa? Pode. É diferente. Algumas escolas têm uma associação de pais, né, que acabam fazendo isso. Inclusive nas escolas municipais e estaduais também. Eu conheço a escola municipal, onde tem a associação de pais que é efetiva.
né? Pode acontecer. Mas por conta e risco da escola particular, não pode repassar para o aluno. Uma coisa interessante que você comenta aí, a gente vê um distanciamento muito grande, às vezes, dos responsáveis, coloca o filho na escola e não participa dessa vida escolar, né? É importante estar ali para, inclusive, saber dessas mudanças, dessas transformações. E isso também é comum nas escolas particulares. A gente vê uma falta muito grande nas reuniões das escolas públicas, né? Dos pais não estarem presentes, mas isso acontece também nas escolas particulares. Então, Camilo, a educação deveria ser o ponto primordial de uma família. Na maioria das vezes, a gente observa que a família quer pôr o menino na escola, a menina na escola, e quer que a escola dê toda a educação para o seu filho ou sua filha. O que está errado. Saia de lá prontinho, né? Sai de lá prontinho. Educação sai de casa, né? A educação começa em casa, com deveres, com direitos, com tarefas a serem realizadas. O menino quer ficar o dia inteiro. Eu tenho um filho de 12, né? Quer ficar o dia inteiro no videogame, tem regras, não pode. Deixa para fazer tarefa na última hora, não pode, tem que estudar. Então você tem que acompanhar. Que não basta levar na escola integral, graças a Deus, e larga. Não, você paga caro, mas você tem que buscar esse retorno. Porque qual a diferença de um aluno que fica o dia inteiro na escola e não leva a sério e o outro que fica meio período e se esforça? A diferença é que não é o tempo de escola, né, horas sentado num banco, Concordo plenamente. que vai te fazer uma pessoa melhor. Independente de ser municipal, estadual, porque os professores da escola municipal são os mesmos que dão aula na escola particular. O que falta é uma cobrança dos pais, uma participação. Porque eu duvido que se houvesse uma participação dos pais nas escolas, que não teríamos uma qualidade melhor. Então, assim, eu acredito que você tem que ter a participação, você tem que fazer as cobranças, tem que aparecer na escola, porque problema tem todo dia, tem que acompanhar o seu filho, porque às vezes ele vai tentar esconder de você alguma coisa. Você tem que cobrar em casa que ele estude, porque enquanto, né, a gente está vendo muita criança aí no TikTok, em alguns países eles estão estudando. Antes era o japonesinho, né? O japonês estudava, era ele, só eles. Hoje não é só ele. Hoje, na Índia, já começam com tecnologias na escola no fundamental, no básico, né? Com aeroespacial, inclusive. Na China, nem se fala. É uma obrigação estudar. Nos Estados Unidos, a educação, ela, até o college, ela é do Estado, né? E assim, é fantástico, porque as escolas são imensas e cada bairro tem uma escola que atende o bairro. Então, o propósito do aluno ir para a escola é estudar, aprender, se formar engenheiro, médico, advogado, enquanto que o do pai não é se livrar da criança. Não é, senão contrata uma babá. Mas a lei obriga. Mesmo assim, a obrigação do pai é participar. O pai não deixa de estudar, né? Com o filho na escola. Tem que se atualizar, porque ele vai fazer perguntas. Não adianta você falar que eu não sei. Né? Você tem que estar ali ativo. Participar nas tarefas. Então é muito importante você dar um up na escola participando. Eu vejo muito isso, doutor Denis, com relação a essa falta de presença dos pais, e a gente está falando aqui de volta às aulas, está aí uma mudança de comportamento que o pai pode adotar já de cara esse ano, se ele é um daqueles que não faz isso, né? Antes do Dr. Denis falar, eu vou fazer um acréscimo, né? Principalmente do pai que está investindo na educação do filho. Claro. Porque nós estamos falando nessa questão de contrato, estamos falando nessa questão de compra de material, rescisão, cuidados que o cidadão, o consumidor tem que ter na hora de contratar para o filho ou, né, para o sobrinho ou para aquele enteado. Então, assim,
essa preocupação não deve se limitar à questão só contratual. Sim, né? claro. Com certeza. Que aí você, de repente, passa a cobrar só da escola aquilo que você deveria cobrar do filho, né? Então, o resultado, a escola não está dando, meu filho não está dando resultado, mas não é bem a escola, né? Exatamente. Tem a pendência daquilo que não está sendo feito no complementar, às vezes, dentro da própria casa. Verdade, com certeza. A escola vai passar atividades para fazer em casa, né? O filho vai ter que acompanhar essas matérias, estudar, se dedicar, né? A escola, na verdade, é um complemento. Na verdade, a escola ela vai complementar a educação que vem de casa, né? Com matérias mesmo, matemática, português, plataformas, e agora a nova inteligência artificial. É um ponto importantíssimo que está chegando nas escolas, né? Mas tudo isso aí é um complemento. Agora, a base fundamental de uma criança, ela aprende em casa. Com certeza. Doutor Danielson, e com relação a uma coisa que é chata, porque de repente você vai para um contrato, fecha tudo direitinho lá, e aí a família passa por um momento difícil e não consegue acertar suas mensalidades ali. Como que ficaria essa situação com relação à criança na escola, essa inadimplência? Então, Camilo, referente a essa inadimplência na escola, todo mundo está sujeito a passar por isso, né? A criança não pode ser proibida de até o final do contrato. Tem alguns contratos que são de 6 em 6 meses, que tem que fazer rematrícula, ou de ano em ano, que tem que fazer rematrícula. A criança não pode ser barrada, na escola não pode ser barrada de ter as suas atividades. Depois, na rematrícula, é outra questão, tá? Mas, por enquanto, não pode ser barrado nenhuma dessas questões, referente à nota, boletim, nada referente a isso. Não pode nada ficar retido. A criança pode continuar normalmente ali? E eu faço um acréscimo, Camilo, porque nesse tipo de relação, muitas vezes a escola, né, querendo receber, que é um direito da escola também, estou prestando um serviço, quero receber, né, quero ter a minha contraprestação. Mas a escola, ela, sobretudo, deve obedecer às leis e diretrizes da base de educação nacional. Então, assim, o aluno quer a transferência, mas ainda há inadimplência, a escola não pode negar a documentação para o aluno fazer a transferência, né? O pai, de repente, está passando uma dificuldade, fala assim, não consigo mais bancar a escola aqui. Então, preciso transferir o meu filho. Vou transferir meu filho da escola particular para uma escola do município ou do estado. O pai tem todo o direito de fazer isso, né? O responsável pela criança tem todo o direito de fazer isso. E a escola, do outro lado, ela não pode vetar, né, documento de transferência, né, a documentação relativa à criança para que essa situação possa ser promovida. A escola não pode fazer, porque daí ele estaria ferindo a lei. Então, caso a escola tenha algum problema com inadimplência, o correto seria ela procurar um profissional da área jurídica e, de repente, entrar com uma proposta de acordo, né, uma transação administrativa, né, tentar chegar numa conciliação, que é o melhor dos mundos, e, se não der certo, buscar a justiça, né, buscar o judiciário, né, uma ação de cobrança para que ela possa receber aquilo lá. Agora, é possível o pai, por exemplo, ele procurar o advogado pela situação que ele está passando e jogar essa dívida para frente, por exemplo, ou não? Na verdade, Camilo, só voltando um pouquinho em tópico, são relações diferentes. A criança estudando na escola, no ambiente escolar, é uma relação. Relação contratual de dívida, inadimplência ou adimplência, uma outra relação. Não existe, a escola não pode usar uma autotutela dela para punir a criança que está estudando. Sob pena do quê? De fragilizar o seu conhecimento. Então a criança está matriculada na escola, ela vai continuar frequentando as aulas, vai continuar fazendo toda a atividade. Na verdade, ela não vai nem ter noção de que está devendo a escola ou não. Por quê? Porque o jurídico, a escola não pode usar a autotutela. Ela tem que buscar ação própria, que é ação de cobrança. Ou o limite do contrato. Né? Exatamente. Porque, afinal de contas, a escola é um CNPJ, é uma empresa, visa lucro, né? E ela precisa receber. Né? Então, assim,
tudo se encaixa. Chegou o fim do contrato, O contrato seria a próxima rematrícula. a rematrícula é o fim de um ciclo, né? E aí, na rematrícula, você estabelece um novo acordo, onde vai ter o reajuste, onde vai ter a passagem, né, do aluno de série ou não. Então, é um ciclo de um ano nas escolas, onde tudo acontece, inclusive as renovações. Enquanto o pai não consegue essa vaga para alguma escola pública, ele pode permanecer na escola particular. Não, o pai tem que se encarregar de fazer a troca, né? Porque a escola não é obrigada a manter a criança, sendo que ela pode não aceitar a rematrícula. Então, mas até o período da rematrícula, O poder público, ele tem uma obrigação. Você vai tratar a rematrícula das escolas tem algumas escolas que é a partir de novembro, outras em outubro já faz. Então, assim, você não tem um limite para a rematrícula. Na escola do meu filho, por exemplo, no meio do ano já faz a tratativa. E você tem um período para se programar, para decidir se vai continuar, se vai fazer o pagamento, se vai guardar o dinheiro para fazer o pagamento, porque não é barato, né? Mas nisso também você tem um período para mudar de escola, procurar o poder público. Porque, na verdade, é obrigação do Estado a educação. A escola particular é uma opção do pai. E eu vou fazer um acréscimo aí, voltando ao que o Dr. Denis falou. São situações um pouco distintas, porque você tem que respeitar também o ano letivo, sim. né? As diretrizes da educação em âmbito nacional. Então, o aluno começou o ano e chegou em outubro. Até outubro o pai estava devendo. O aluno não pode sair da escola e, de repente, o pai se ver desesperado em ter que buscar uma escola municipal ou estadual para matricular seu filho. Vocês não têm vaga. Então, ele vai encerrar aquele ciclo, né, fechar as notas dele e, no final desse período, ele vai discutir se ele vai continuar, se ele vai pagar, se ele vai... E conversar com a escola. Eu penso, né, que hoje, no momento em que nós estamos vivendo, 2026, o melhor caminho é o diálogo, né? O melhor caminho é você sentar, de repente, ou até com o seu advogado e o advogado da escola, vocês sentarem, conversarem e tentar achar um caminho do meio, né? Nem você e nem eu vamos tentar ajustar aqui. A escola é obrigada a aceitar a proposta que você fazer? Não necessariamente. Se a escola achar por bem aceitar, tudo bem. Mas se ela falar assim, olha, eu tenho um contrato assinado com você, eu quero exatamente aquilo que está no contrato, ela tem esse direito, entendeu? Ela tem esse direito. E aí, vamos para um outro passo. O contrato está de acordo com a legislação aplicável? O contrato está de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor? O contrato está de acordo com o Código Civil? Então, assim, nós temos essa possibilidade de discutir o contrato dessa forma. Entendi. E aí eu vou entrar numa questão aqui, já para tirar essa dúvida também, com relação à rematrícula. Eu tenho dívida. Consigo fazer? Você tem dívida, você consegue ir na Casa Bahia fazer um carnê? Não. Então, a resposta já está Teria um acordo? Teria um acordo? Se a escola te aceitar, Teria um acordo se para a isso? escola aceitar, né? A Casa Bahia não vai Porque de repente aceitar. você teve um período difícil, né? E aí quando chega no momento da rematrícula, você conseguiu uma questão que você não vai, eu vou conseguir a partir de agora. Eu consigo fazer essa rematrícula e negociar essa dívida? Vai depender muito da A escola? escola tem poder para isso. Porque a escola, embora seja uma empresa, mesmo sendo franqueada, você tem uma pessoa responsável que pode atender. Mas é praxe isso? Acho difícil. Se você for devedor e chegar lá não tem uma quantia adequada. Agora eu vou dar o exemplo da universidade. Na universidade a gente vê o contrário. O indivíduo deixa de pagar. Quando chega no limite da matrícula, 6 meses, parece que antes era um ano, né? Parece que é 6 meses. Você vai lá e faz um acordo. A universidade te aceita? Aceita. Você vai estar estudando e você vai ter que cumprir o acordo. Na próxima, você não pagou de novo, não pagou o acordo.
ela te aceita? Então, tem algumas questões. A escola particular, aí, ensino médio fundamental, os contratos são de 1 ano. Um ano é muita coisa para você ficar devendo, né? As escolas não são baratas. Escola particular aí de nível bom, você vai pagar aí uns R$ 2.000. 1 ano devendo. Como que eu vou te aceitar no outro ano? Ah, não sei. Você chega com um dinheiro ou com uma boa proposta. Alguma garantia. Então, a resposta é pode. Não é comum, mas pode. E com relação a boletim, notas, documentação da criança, pode ficar retida com relação a isso? Não, Não. não pode. Isso não. Não pode, não pode. Ele vai participar das avaliações, de tudo, se Avaliações. passou ou não passou de ano, Exatamente. e esse documento vai ficar em mãos para que ele vá para outra escola. Exatamente, exatamente. E no caso da dívida, vai comprometer ele em outra organização, se for particular? Depende, né? Porque aí quando nós falamos, nós advogados conversamos, no direito nenhuma resposta é exata. No direito nenhuma resposta é exata. Porque você tem entendimentos, né? Então o colega ele pode entender de uma forma diferente a mesma situação. Eu posso colocar esse copo aqui e falar assim, olha, esse copo aqui, ele tem 2 lados. O rapaz falou assim, não, eu acho que esse copo tem um lado só. Então o direito ele não é exato. Então o que acontece nessa pergunta que você fez? Quando eu digo depende em relação à escola, não sei se eu vou ser muito claro, né? Em relação a essa questão de escola. Eu até me perdi aqui na pergunta que você fez. Se você pode ir para uma outra escola. Exato. Se você pode ir para uma outra escola, estando Em débito. inadimplente. Vamos lá. A escola protestou? Porque, de repente, você tem um boleto. O boleto ele foi protestado, o seu nome foi para o SPC. E você vai para uma outra escola. A escola falou assim, então, eu quero saber se o seu nome tá bom na praça. É um direito da escola. E é comum esse protesto? Não é comum. Algumas escolas fazem isso depois de um longo período, mas isso pode acontecer. É igual uma casa, você tem um financiamento imobiliário, certo? Você tem um boleto. Você deixou de pagar o boleto 1 mês, 2 meses, 3 meses, a empresa pode ir lá, o banco pode ir lá e protestar. Fala assim, olha, eu vou cobrar esse valor. Aí o seu nome, ele vai para os cadastros de inadimplente. Você vai conseguir fazer um novo contrato para financiar um outro imóvel? Muito provavelmente não. Eu acho que a gente tem que pensar da seguinte maneira. Isso é política da empresa. A empresa pode ter uma regra que 3 meses protesto, inclusive com o filho estudando. A relação é diferente. Sim. Uma coisa é o aluno estudando, outra coisa é o pai inadimplente. A escola pode protestar? Pode. A escola pode ter uma conciliação, pode ter uma política onde chama o pai, conversa, tenta até ajudar, né? Fornecendo um desconto. Pode acontecer. Então é política da empresa. Por isso a importância de você conhecer a instituição onde você vai colocar o seu filho. A escola municipal em São José dos Campos, que é onde eu moro, né, tem é uma briga para entrar, né? Porque a qualidade é muito alta do ensino, né? Premiado, né? E muitos anos. Então, assim, você não tem necessidade de colocar o seu filho na escola particular se você conseguir colocar na escola do município. Isso aqui em São José dos Campos. Qualquer canto da cidade. Isso eu garanto para você. Sim. Né? O número de habitantes vem aumentando, então vai ter uma defasagem. Não tem lugar para todo mundo. E aí o Estado acaba complementando. Embora o ensino médio seja obrigação, ensino fundamental seja obrigação do município. A gente já vê muitas escolas sendo municipalizadas. Exatamente, é o que vem acontecendo. A escola do Estado passando para o município. Sim. Né? E a ampliação, construção de novas escolas. Então, assim,
A gente vê os editais de contratação, convocação de professores, é uma preocupação grande da cidade. Se você mora aqui, tem condição de buscar a rede, busque, que eu acho que é, assim... Muito viável. Eu tenho um filho aqui, os filhos todos eu estudei, em fundamental, você, eu, né? Isso aí. E a gente com formação muito boa. Aqui o ensino fundamental em São José dos Campos é... Agora, E sem falar que aqui em São José ainda, a gente tem um grande benefício, né? A prefeitura ainda fornece o material escolar. todo pra material, todo o material escolar. todo material. qualidade. De qualidade, de ótima qualidade. E o pai não precisa se preocupar com isso, né? Não vai querer acrescentar mais coisas para fazer concorrência entre as crianças, não é necessário. Você recebe material de qualidade mesmo, que atende à necessidade durante todo o ano. Inclusive, as aulas têm a parte digital, né? Os Sim, professores já conseguem usar a lousa, né? Assim, é a educação 5.0. sim, sim. Mas na escola particular, são vários ambientes onde você tem que buscar, conhecer, né? Conhecer, fazer uma relação e certificar que é o local adequado para o seu filho. Eu não tenho condições e eu quero colocar o meu filho numa escola particular, que é meu sonho. E aí, seu filho vai ver lá os garotos com um tênis diferente, ou com uma bolsa diferente, material, como que ele vai se comportar? Você vai gerar um benefício ou uma revolta? Ah, tem cantina, você pode pagar a cantina? Então, assim, não é só pensar em ter o dinheiro da mensalidade. Sim. Né? Tudo isso tem que ser pensado antes. Você acaba criando um bullying para a criança, né? Que é Você acaba criando um problema. Né? um problemaço. Doutor Denis, eu já sinto que eu vou ter um probleminha financeiro aí e tal, e não vai dar para eu continuar na escola. E eu não quero ficar inadimplente na escola, não quero dever mensalidade, eu quero cancelar o contrato. Isso pode me gerar uma multa? Então, Camilo, questão, volta de novo no contrato. Depende do contrato. Normalmente no contrato prevê a multa. E aí essa multa, como seria? E essa Ela multa? pode ser que os parâmetros dela, porque tem umas multinhas aí que são abusivas, né? Verdade, você pode esquecer o contrato. Normalmente o contrato de uma escola é o contrato de adesão. Aquele contrato que você já assina ele fechado. Tá? Então por isso que é importante a gente poder saber ler esse contrato, entender a situação dele que está ali, já pensar no futuro. Independente se a situação vai ocorrer ou não, a gente já tem que analisar todas as hipóteses e fechar nossa questão futura. Por quê? Sabendo, se eu precisar tirar meu filho da escola, qual o valor dessa multa? É 2%? É 10%? Qual o parâmetro legal para essa multa? Você já entrar sabendo disso, porque se a escola já pede um parâmetro que não está dentro da lei, você começa a desconfiar dessa entidade. Por quê? Como ela pede 20% de multa por causa de rescisão, ou pague 50% de mensalidades. E ela não vai mudar o contrato por causa de você, né? Exatamente. Então, será que a qualidade também do ensino também é isso? O que meu filho vai aprender lá? Todas as questões a gente tem que observar, mas tudo isso está dentro da parte contratual. Agora, uma coisa interessante que as pessoas não fazem, e a gente está aqui com esse podcast alertando. Você está vendo aí que é mais uma vez a questão de contrato. A pessoa pode fazer uma consultoria para um advogado, porque a gente não tem as entrelinhas, as cláusulas que pegam, né? Ô Camilo, eu vou falar mais. Pode ou não pode? E deve, né? E aí o que acontece, né? Hoje nós estamos vivendo aí a revolução das inteligências artificiais. É até bacana a gente, antes de a gente conversar aqui, a gente até conversou um pouco sobre isso, da pessoa colocar ali o contrato, né, e falar assim, olha, tá legal, não tá legal esse contrato aqui? Olha, cuidado com as perguntas que você faz para a inteligência artificial, que dependendo da pergunta que você fizer, ela será tendenciosa e trará a resposta que vai te agradar. Então, se você fizer uma pergunta que evidentemente, né, tá mais vinculada ao seu interesse, muito provavelmente a inteligência artificial vai entregar aquela resposta que você quer. Então, ao fazer uma análise, tenha em mente que a inteligência artificial não é um advogado. A inteligência artificial
não é um profissional do direito. Você pode alimentá-la com as informações que vão embasar a resposta, né? E aí você vai ter uma resposta muito mais próxima daquilo que é de verdade aquilo que você precisa. Mas cuidado com quem você consulta, a forma como você consulta e a pergunta que você faz para essa consulta, né? Então, quando a gente discute essa questão de contrato, eu volto de novo a essa cuidado na hora que você for pensar em ser orientado, por quem você será orientado, né? Então, muitas vezes, eu vi no Google, pode ser que não reflita a realidade que você está precisando ali para enfrentar um problema contratual. Com certeza. Doutor Danielson, outra coisinha que pega muito dentro das escolas particulares aí, a tal lista de material. E aí, como é que fica essa situação? O que eu faço com elas? Ela tem um padrão, um direcionamento, eu posso determinar o que eu quero, a marca do caderno, eu posso fazer isso ou não? Como o Dr. Marcelo Leite ele bem falou, você tem que verificar várias escolas, verificar várias listas, né, para você ver o que se enquadra melhor no seu orçamento, o que está melhor para você. E a escola não pode determinar marca de produtos, ela não Local pode de compra. local de compra, ela não pode fazer isso de forma alguma. E os materiais de uso coletivo? Como que fica isso? Problema da escola. Problema dela. Não fornece seda processada, né? Aí tem que ficar de olho, né? Porque não pode faltar o papel higiênico, não pode faltar o álcool, não pode faltar. Isso aí não é um problema do pai. O pai paga a escola, isso já está embutido no valor, na precificação, né? Porque para dar um preço, existe uma precificação. E aí não é só a hora-aula do professor, que eu acho que o menor custo, né? O professor não oferece aí o risco para a escola, que você tem a infraestrutura que é cara e ele não pode exigir de você que você, além de pagar a mensalidade, que você forneça materiais de higiene ou para uso na cantina. Isso aí é uma coisa que está fora do contratual. Eu ia comentar também com relação à alimentação. A alimentação é uma coisa pesada, hein? Porque eu recomendo que você habitue o seu filho a levar de casa. Acontece na minha? Nem tem. Mas o custo é alto. O custo é alto. Você vai pôr o preço, né, no salgado. Agora, questão alimentar. É interessante seu filho comer um salgado, tomar uma coca na hora do intervalo todo dia? Ou se você tem, né, a preocupação de mandar o lanche, né, seria mais saudável, né? Então seria o recomendado. Faça o que eu estou falando, não precisa fazer o que eu faço. Né? Eu mesmo como na cantina, a gente tenta, né, fazer com que ele leve, mas ele leva e traz de volta. Né? Então, eu vou buscar, é engraçado, eu vou buscar, ele tá com açaí lá. Um potinho de açaí custa R$10. É o tamanho de um copo de 300 ml. É um potinho daquele de dentista. Mas é importante destacar, né, que a gente está falando aqui desse período escolar já pensando no ensino fundamental, mas nós também temos aquelas questões de crianças aí de 6 meses de idade até o início de período escolar, em que algumas escolas, né, alguns estabelecimentos não é nem de ensino ainda, essas creches, eles costumam, né, colocar ali e falar assim, olha, a gente tem a opção de alimentação aqui na escola, né? Então, para você ter uma alimentação mais saudável, a gente cobra um valor separado, mas se você quiser mandar de casa, você também tem essa possibilidade. Eu penso que esse é o melhor caminho, você deixar que todos ali se alimentem, né, da mesma
da mesma comida, né? Porque de repente você coloca o seu filho num ambiente desse aqui e aí o colega fala assim, eu prefiro não levar, e a mãe, principalmente para essa idade, né? 5 anos, 4 anos, aí o pai manda um salgadinho diferente lá, abre na frente do outro colega que está comendo maçã. Ali você já cria ali o... Não, enfim, né, são culturas diferentes, são visões diferentes de mundo, e a gente tem que estar atento a isso. Mas o ideal aí, nessa fase aí, você deixar que a escola ali, ela contribua com essa parte da alimentação. Eu penso que também não é obrigatório, né? Se a escola falar assim, olha, eu quero que todos os alunos que vão frequentar a escola e vão ficar no período integral se alimentem aqui, né? De repente o pai tem uma situação, Uma restrição alimentar, né? filho. Com glúten, diabetes. Então, de repente, não é razoável você obrigar o pai, obrigar a mãe a fazer o pagamento daquele valor para alimentação coletiva, né? Que vai ser servido para todos os alunos. Enfim, o tema é vasto. Temos bastante. Uma coisa, eu tenho, aqui na minha época, né? Era na merenda da escola, a gente esperava o horário, né? Mas eu mesmo só esperava o dia do cachorro quente, porque um dia era sagu, outro dia era arroz doce, macarrão, eu não comia nada. Na quinta-feira, Macarrão tinha o com cachorro sardinha. né? E um dia tinha pão com margarina. Então, assim, você tinha uma obrigação de não podia levar nada, justamente por isso. Outras crianças podem ser que não tinham a mesma condição, né? Então, tem que ver as regras da escola. Uhum. Então, tudo isso aí é um regimento interno que a escola vai aplicar. Só que em escolas particulares tem cantinas que são apartadas da escola. É outro CNPJ. Não é responsabilidade da escola. A cantina, ela vende, né? E a escola não tem um domínio. É o que ela pode falar sobre orientação. Ah, não pode ter vender refrigerante, ou não ter nada gorduroso. Ser, em vez de fritos, assados. Isso acontece, né? Eu tenho saudade também da faculdade. Fala de valor, né? Um dia você comia coxinha, no outro você tomava coca. Porque no Os dois isso é uma verdade. Então, cada dia está mais caro, né? As coisas estão mais caras. É uma coisa a se pensar. Inclusive, a escola não é só alimentação, não é só mensalidade. Temos também o transporte, né, Camilo? ia comentar sobre isso agorinha e os cuidados que tem que se ter com relação a essa contratação também. Doutor Felipe. Olha, como eu disse, voltamos para aquela situação de um contrato de uma empresa, né, do transporte com o cidadão. De novo, estamos diante do Código de Defesa do Consumidor. Então, ali, os contratos ali do transporte, eles são mais flexíveis. Porque a pessoa, de repente, ela pode fechar o contrato ali por um período de 3 meses, um mês, durante o período de 1 ano. Muitas vezes esse contrato não tem vínculo com a escola, né? Não tem vínculo com a escola, né? É um profissional diferente, é um CNPJ São vários diferente, profissionais. né? São vários profissionais, e o cidadão vai escolher ali aquilo que melhor se adeque à realidade dele. Ao itinerário dele. Ao itinerário Ele pode tirar dele, referência né? também, que é importantíssimo, né, doutor Denis? Referência do motorista, referência Com da certeza, van, a qualidade, né, do referência de transporte, o nome, né, do mercado. Cadastro na prefeitura, né? cadastro da prefeitura, Verdade. condições do carro, né? Respeito Quantas à- crianças estão indo, né? Principalmente com relação à criança. O maiorzinho já fica ali esperto com a situação, já, né? Mas a criançada, Hoje eu penso, inclusive, de acordo com as atualizações jurídicas, né, e legislativas que nós temos, para trabalhar com criança e adolescente, até na igreja, por exemplo, você precisa do atestado de antecedentes criminais. Então eu penso que também com o transporte, o pai ou a mãe, eles se preocupem em pedir ali o antecedentes criminais de quem está fazendo o transporte, inclusive Importantíssimo. daquele
auxiliar, que geralmente tem um auxiliar que abre a porta do transporte, para na frente da escola, conduz a criança até a entrada, né, até o portão da escola e depois volta para auxiliar os demais. Então é importante, né, que o pai ele observe essa situação de saber se aquela pessoa ali já não tem uma condenação criminal, já não tem algum problema com a Se envolveu no justiça, acidente. se envolveu no acidente, porque esses fatores contam na hora que você está carregando o bem mais precioso, seu filho, né, sua filha, né, ou seu enteado. Legal que já chegou uma pergunta aqui interessante com relação ao transporte. Foi falar de transporte. Se atrasar todo dia, eu posso reincidir o contrato? E aí? No emprego? Não, se atrasar todo dia, Você pode poder. se atrasar todo dia. Atrasou todo dia, você Não, pune você no contratou banco, um van para pegar uma criança no horário, ela não vai, e aí? troca de van. E posso reincidir o contrato? Pode. Sem ônus para ninguém. É um funcionário seu, né? Você está contratando uma pessoa que era um funcionário seu. Né? Você vai advertir, assim como na empresa, você vai descontar, pode pedir desconto, você vai advertir, mas assim, o propósito não é do contrato, não é levar o seu filho para a escola, para ele entrar no horário da aula, antes do horário da aula. Então, o cara não pode chegar lá, fecha às 7 horas o portão, e o seu filho descer correndo e passar um vexame. Ele tem que chegar antes. E acontece isso. Eu levo o meu na escola, o meu gosto de chegar antes na escola. E aí a gente fica parado lá uns 20 minutos. Né? Que é o tempinho que ele gosta de dormir na frente da escola. E aí a van chega, meia hora, com 20 minutos, aí desce. Os primeiros que chegam na escola são o pessoal da UNI. Eu tenho uma observação nesse ponto, né? São os fatores adversos. A gente tem as situações de caso fortuito ou força maior, que muitas vezes impedem, né, que o motorista da van ele consiga chegar naquele horário previsto. Ontem, por exemplo, aqui em São José dos Campos, não é novidade para ninguém, mas nós vivemos um caos no trânsito por conta de alagamentos, por conta de inundações que teve em vários pontos da cidade. Obviamente que quem precisava ir para a escola, né, não sei se já voltou a rotina escolar, por exemplo, na faculdade. Mas imagine que essa chuva tivesse acontecido no mês de fevereiro, no mês de março, e o cidadão está saindo do trabalho e está dentro da van, ou o filho está dentro da van, está indo embora para casa, e você tem aquela situação adversa de inundação, de alagamento. Então, diante desse cenário, que não é todo dia, vai haver o atraso. Só não vai ter justificativa para o marido que não chegou em casa. Com certeza. Não vai Esse não vai conseguir. Não tem alagamento. Não tem alagamento. Ele que pega a boia e deu um jeito, né, meu irmão? Vai na correnteza. Então, Marcelo, vamos fazer uma chamada de vídeo, né? Vai dar chamada de Geralmente, nessa hora, para ajudar, nem a internet funciona. É difícil a situação. Como é difícil, é complicado. A escola fez a indicação do transporte. Ela tem alguma responsabilidade com relação a isso? Eu acho que não. Ela pode indicar, assim como eu posso indicar para você, olha, compra um carro ali na esquina ali, e você pode falar assim, olha, não gostei do atendimento, não gostei disso, não gostei daquilo. A autonomia da vontade. Mas a escola, sim, pode ter parceiros, né? Pode apresentar, né? Tal como o uniforme. Né? Então a escola fala assim: olha, eu não vendo uniforme. Eu aceito os alunos aqui de uniforme. Tem essa e essa e essa empresa que faz. Aí se você falar assim, não, mas eu tenho em casa uma máquina que faz a camiseta. Você pode fazer a camiseta, né? Desde que esteja dentro No mesmo padrão. No mesmo padrão, não tem problema algum. Para fechar, já que você falou de camiseta, a gente vai falar do uniforme. E o uniforme com relação às escolas? É um problema. Porque a escola, ela muda o ano, ela muda a cor da camisa, ela muda os dizeres, né? Mas ela não pode exigir. Inclusive, é uma dica. No final do ano, já compre o uniforme, que se a escola mudar no ano seguinte, você vai usar normalmente o uniforme. E mais, tem muitos pais que fazem grupos, né? E independente da sua condição econômica, eu vou falar aqui que no grupo lá eu vejo que tem médicos, né, que fazem essa transação entre os pais. Por quê?
O meu filho, por exemplo, está na idade de crescimento. Comprei o uniforme para ele no início do ano. Chegou no meio do ano, ele não usou a blusa de frio. E aí, faço o quê? Doação? Posso doar. Mas pode colocar no grupo lá e fazer uma troca? Deve fazer, sabe? Não precisa você... Eu acho que você estimula até a convivência em sociedade, Exatamente. né? Não? Livros. Perfeito. Eu acho Pra que interessantíssimo você isso aí. comprar novo, se é o mesmo material? Faça uma transação entre os pais, entendeu? Perfeito. Ensine o seu filho a ser responsável, a zelar pelo material. Isso é importante, né? E se você tem condições de fazer doação, faça. É que na escola particular você não precisa fazer a doação. Porque todo mundo tem um mesmo nível, né? Escola, né? Mas se fosse um material para você doar para uma escola né, de bairro, uma coisa assim, tudo bem, você deveria fazer. No caso da escola particular, eu vejo lá que os pais eles transacionam livros de leitura. O menino às vezes nem lê, porque ele pega o resumo lá, lê o resumo. O livro tá novinho, tá no plástico. Então, faça isso. Não, e outra coisa, você falou aí na escola particular não tem tanto esse tipo de problema, mas todo mundo gosta de economizar, né? Todo Pode, mundo. Quem não pelo amor de Deus, guardar um pouquinho, ou Poxa, eu não preciso comprar blusa porque ganhei, Eu vou porque fazer- dei, porque negociei num preço melhor. nada. Pô, Vou fazer um adendo, inclusive, né? Se você tiver um livro bom, você pode até emprestar, né? pode até emprestar. Não tem problema. Não tem problema nenhum com relação a isso. Não, pode dar problema porque a pessoa que emprestar pode não cuidar do livro. Pode não cuidar. Então, assim, imagina, você ensina o seu filho a cuidar do livro dele, e ele cuidou, chegou no outro ano, ele emprestou para alguém na esperança de ser devolvido para ele emprestar para outras pessoas. E o outro não cuidou. Então, é transaciona. Você passa o livro, o outro vende baratinho, entendeu? O que eu vejo lá é uma coisa assim, é simbólico. É simbólico. Né? E aí você faz a troca e estimula isso, a convivência entre Às os vezes pais. até ajuda, né? O pai que de repente ia precisar comprar Não tem um tempo. livro de R$ 100 está comprando por 50. E não é nem o valor. A questão é isso, é agilizar. E é um bem durável. Porque se você cuidou do seu livro, ele é ad eterno. É verdade. Se faltar o material, se a criança não tiver esse livro para ir para a escola, ela pode ser impedida da aula? Ela senta e chora lá. Não, ela não vai ser impedida. Impedida Mas há de forma alguma. Não, mas há um prejuízo. Mas vai prejudicar. Há um Com certeza. prejuízo. Por quê? Vai fazer tarefa em casa. Precisa do livro. Então, pode ter ali, vou fazer xerox, você vai gastar muito mais. Mas impedida, não. Legal. Esse Vamos fazer um podcast atento aqui que nós somos operadores do direito, né? Fazer a cópia não autorizada do livro é um problema. é um problema. Então, toma cuidado, né? Não que a gente não conheça pessoas Nunca vi. que já tenham feito, né? Pode ter um problema um pouco maior. Cópias não autorizadas, né? Mas se você tiver uns programinhas, você baixa tudo. tô Baixa tudo na entendendo. internet. Tá vendo? Doutores, que assunto bacana esse, né? Esse volta às aulas aí, eu tenho certeza que está ajudando muita gente, vai ajudar muita gente aí, os pais com certeza com muitas dúvidas, as crianças, adolescentes, jovens aí com muitas expectativas. Esse ano de 2026 está chegando. 2026 já chegou com tudo, viu, Camilo? E eu penso que esse ano temos inúmeros desafios, inúmeras pautas bacanas para a gente conversar, né? Nós temos a reforma tributária chegando aí, nós temos o período de eleições chegando aí, nós temos a Copa do Mundo chegando aí. Vamos ver como que esse ano vai se desenrolar. São inúmeros feriados também, direitos e deveres. 11 feriados. Pois é, 11 feriados, hein? bons para uns e ruins para outros, né? Então, assim, Por exemplo, o doutor Felipe e o doutor Marcelo já tem até viagem programada, né? Você já viu, né? E, com certeza em um desses feriados, né? Com certeza, com certeza. então, vamos trazer aqui bastante coisa bacana aqui para o nosso amigo aí que ouve e nos vê desse lado da tela, que talvez ajude você a enfrentar melhor esse ano de forma descontraída, batendo um papo, dando risada.
e deixando isso um pouco mais bacana o seu 2026. Só uma coisa para não deixar no ar, né? Não, nós temos clientes, né, em alguns países, né? Então não vamos fazer um atendimento fora aí, né? É que nos Estados Unidos está no inverno agora, na Europa também, leste europeu. Mas aí a gente tem, entre março e abril, a gente vai fazer uma viagem para fazer um atendimento. Que bacana. E de lá a gente. Claro que aproveita para ver. Com certeza. E a gente vai esperar que essa gravação ocorra. Senão será descontado aqui. Né? Afinal de contas, nós temos um contrato. Com certeza. O contrato tem que ser seguido, hein? Considerações finais, Danielson. Agradecer a todos por mais esse ano, né? Que está se iniciando, Dr. Denis, Dr. Felipe, Dr. Marcelo, Camilo, e falar para os futuros patrocinadores que quiserem vincular a sua marca ao nosso podcast, estamos abertos a conversas. Vamos para as considerações, doutor Bora! Felipe. Camilo, muito obrigado. Começamos o 2026 diferente aí do pessoal das Havaianas com o pé direito. Corta isso aí, porque talvez não tenha autoridade. A gente fala agora nós começamos o ano com o pé direito e esperamos que você, né, em 2026 tenha um ano ótimo, um ano excelente, que você aproveite as oportunidades que vão surgir, que você seja bem orientado, que você conheça o seu direito, que você possa fazer bons negócios e que você consiga melhorar a sua vida. Acho que esse é o nosso propósito aqui com o nosso podcast, tentar trazer alguma coisa que possa agregar e acrescentar na sua vida. Tamo junto. Beleza, doutor Marcelo, sua vez. Então, eu terminei com o pé direito, iniciei com o pé direito, vou permanecer. Ano de eleição, espero que tenha mudanças nesse país, mudanças 180 graus. Porque alguém fala assim, quero uma mudança de 360. Peraí, 360, você vai voltar no mesmo ponto. Sim. Não, 180. Vamos mudar tudo, né? O ano, para mim, para alguns já começou, não, para mim já está acabando, porque hoje é dia 17 de janeiro, que absurdo. Né? Muito rápido. Pô, né? acordei no dia 1º e hoje é dia 17. Sim. Então, assim, é muito rápido. A gente tem que apreciar a vida, né? Apreciar a companhia dos colegas, a família, principalmente, né? E nesse ano de eleição, eu espero que desde já o clima vá mudando, né? Que as pessoas abram os olhos. Sim. Copa do Mundo, estive conhecendo o estádio do HT lá em Dallas, né? Na verdade fica em Arlington. Copa do Mundo vai ser bacana também, né? São 3 países, né? Quem tiver oportunidade de ir até, né, o local, né? Quem não tem visto, esquece, né? Sim. Que nós estamos bloqueados, né? E que isso seja uma motivação para mudanças também. Porque Mas a questão do visto, o visto turístico não, né, Marcelo? turístico só que está bloqueado. Só o turístico? Só. São 75 países. O Brasil está no meio, né? Mas acredito que isso aí, se o governo... Pensei que fosse só o visto para quem quer ir lá trabalhar e tal, né? É o turístico mesmo que está. Visto turismo, né? E se o governo retroagir, pode também ter uma mudança, né? Mas eu espero que mude, né? Mude todas as coisas aí, porque a gente merece o melhor, né? E aqui a proposta, né, é uma coisa simples, eu mesmo não tenho o dom da palavra, não tenho tanto conhecimento assim, mas a gente está aqui mais para fazer um bate-papo, né? A gente não prepara nada antes. Sim. E a coisa acontece. Acontece, A né? coisa acontece. Assiste quem quer. Sim. Já também, né? Não tem problema. Mas o pessoal está gostando tanto, estão assistindo, estão já compartilhando, né? Estão vindo para cá. É assim aqui que é levar direito aos povos, né? De uma maneira simples, né? Se o tema é mais sério, mais pesado, que podem acontecer aí. E vai acontecer, porque a gente já tem alguns aí no radar, né? Sim. Mas aqueles mais leves, então assim, educação é muito importante. Se você quer que seu filho tenha um futuro, você tem que fazer o máximo esforço, independente se você é casado, separado, tiver que vender coxinha no sinal, bala, né? Mas se esforcem,
porque eu acredito que abaixo dos 14 anos, principalmente, é onde a gente tem que ter uma atenção maior, né? Senão, a gente vai continuar na mesma. O país do futuro é desde quando eu era pequeno. E a gente tem que fazer isso ser efetivo. Marcelo, você tocou no assunto aí, já aproveitando as suas considerações finais, a pessoa também tem um cuidado que ela tem que ter quando ela coloca o filho na escola particular, os direitos que ela acaba perdendo lá na frente com relação a algumas faculdades e tal, né? Não, então, é que assim, algumas faculdades, alguns editais, eles, na verdade não é faculdade, alguns editais, eles excluem aqueles que estudaram em escola particular. Então um edital, vou dar um exemplo aqui de São José, tem um programa da Secretaria de Educação, onde você concorre à bolsa, integral ou parcial para o seu filho na escola particular. Mas tem uma condição, ele tem que estar na escola do município ou estadual, por questão de renda. É comprovação de renda, né? Então, alguns editais podem prejudicar, mas não é regra, tá? Para terminar, assim, que o ano seja cada dia melhor. Para mim tá ótimo até o momento. Mas pode melhorar. Pode melhorar. Finalizar o nosso Dr. Denis, considerações finais aí. Quero agradecer a nossa equipe que estamos aqui, Cota TVs. Esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para a gente. Vamos trazer temas aqui interessantíssimos, tá? Vamos trazer convidados, vamos falar sobre a reforma, vamos trazer contador. Estou analisando trazer até o escrivão do cartório, para poder conversar sobre inventários. Então esse ano vai ser um ano bom. 2026 é um ano da vitória, não só para mim, mas para todo mundo. Você que está assistindo também, para você, vai ser o ano da vitória. Quero agradecer muito essa equipe, a todo mundo aqui, como de nosso Camilo, nosso hoster, né? E ele que conduz esse podcast. Tô aprendendo. E vamos pro tudo, gente. 2026 é o ano da vitória. Beleza. E a gente quer agradecer também os nossos apoiadores, já que já chegaram, estão fazendo a diferença. Promete? E vai ter sorteio? A canequinha, você não vai falar da canequinha? O André, cadê? Andrezinho. Pode ser um desse aqui, né? E esse aqui tá pesado, tem aqui dentro, né? Não é só a caixinha não, viu, galera? A caixinha nós não vamos devolver, viu, André? A caixinha É bom falar da caneca, né? A caneca, o sorteio da caneca. Isso, gente. A gente está com o nosso sorteio, né, da caneca dos 4 ADVs. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas que logo em breve terá o sorteio da caneca dos 4 ADVs. Segue a gente lá no Instagram, os 4 ADVs. Sim, SJC Xiaomi, celular é com eles, também Ápice, governança condominial, dor de cabeça com condomínio para que se tenha Ápice, e Ricordo, a solução em cosméticos para sua empresa e você. Eu quero ver aí as redes de farmácia principalmente, viu, fazendo produto com eles aí, marca própria, vai ser legal, beleza? Terminando então os 4 ADVs, já a gente está de volta com mais um podcast, tenha certeza disso. Grande abraço a todos, valeu!